Quando Isabel Moreno, de 28 anos, designer gráfica freelancer com aluguel a pagar e um contrato temporário que expirava em uma semana, bloqueou deliberadamente com seu antigo Seat Ibiza vermelho o Audi A8 preto brilhante que acabara de roubar a vaga de estacionamento. Após 20 minutos de busca desesperada no centro do porto, ela saiu do carro com o sangue fervendo nas veias para ir dizer 4 verdades na cara do arrogante que pensava que podia fazer o que quisesse só porque dirigia um carro que custava o que ela ganharia em 3 anos. Ela não tinha a mínima ideia de que aquele homem vestindo terno escuro e óculos de sol, que a olhava com uma mistura de surpresa e aborrecimento, era Alexandre Vega, o lendário CEO de 35 anos da Vega Estúdio de Design, o mais prestigiado de Portugal. O homem que no dia seguinte deveria entrevistá-la para o que poderia ser o emprego dos seus sonhos. O homem que em poucos minutos descobriria quem ela era e que a partir daquele momento transformaria a vida dela num verdadeiro inferno e simultaneamente num paraíso de formas que nenhum dos dois jamais poderia ter previsto. O porto ardia sob o sol de julho. O termômetro marcava 36 graus e a ribeira aprisionava o calor em suas ruas estreitas como um forno. Isabel tinha perambulado pela zona histórica por 20 minutos com o motor tossindo constantemente do seu velho Ibiza vermelho que parava a toda hora. O ar-condicionado quebrado fazia ela suar através da blusa branca que havia passado a ferro naquela manhã. Tinha um compromisso às 11 horas com um cliente importante, o tipo de projeto que poderia dar dinheiro suficiente para sobreviver aos próximos 3 meses. Encontrar estacionamento nessa área era quase impossível. Quando finalmente viu um espaço aberto na Rua das Flores, seu coração deu um salto. Ligou a seta, conferiu os espelhos e começou a manobra para entrar. E então aconteceu. Um Audi A8 preto, brilhante como um espelho, apareceu do nada acelerando como numa corrida e deslizou na vaga que ela estava ocupando com uma arrogância que tirou o fôlego dela. Isabel não pensou 2 vezes. Em vez de ir embora, bloqueou seu Ibiza logo atrás do Audi na diagonal, de modo que o motorista não pudesse sair. Desligou o motor, pegou as chaves e desceu do carro com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. O homem já estava saindo do Audi. Alto, facilmente 1,85 m, ombros largos sob um paletó perfeitamente cortado, cabelo preto penteado para trás, óculos de sol de aviador. Movia-se com aquela segurança das pessoas que nunca tiveram que lutar por nada, que acham natural que o mundo se curve aos seus desejos. Isabel marchou em direção a ele, com o dedo apontado, a voz saindo mais alta do que planejava. Disse que ela tinha visto aquela vaga primeiro, que tinha colocado a seta, que ele tinha aparecido ignorando todas as regras como se elas não se aplicassem a ele, só porque dirigia um carro que custava como uma casa. Disse que gente como ele, gente rica e arrogante que pisoteava os outros, era exatamente o que estava errado no mundo. O homem tirou lentamente os óculos de sol, revelando olhos verdes gélidos que a olhavam com uma mistura de incredulidade e algo que parecia diversão. Quando falou, sua voz era profunda, controlada, perigosamente calma. Perguntou se ela tinha terminado. Isabel sentiu o sangue ferver ainda mais. Respondeu que não, que estava apenas começando. Disse que chamaria a polícia municipal se ele não movesse o carro imediatamente. Ele a olhou em silêncio durante um momento que pareceu eterno, os olhos verdes estudando-a com uma intensidade que a fazia sentir furiosa e estranhamente vulnerável ao mesmo tempo. Então, sem uma palavra, sem dar a ela a satisfação de uma resposta, simplesmente voltou para o Audi, ligou o motor e saiu da vaga com uma manobra perfeita. Isabel ficou parada no meio da rua por alguns segundos, o coração batendo forte, adrenalina correndo nas veias, sentindo-se vitoriosa e levemente culpada simultaneamente.
Estacionou seu Ibiza na vaga conquistada, olhou as horas e percebeu com horror que a briga a tinha feito chegar 15 minutos atrasada ao compromisso. Correu pelas ruas da Ribeira, chegou ofegante no escritório do cliente e passou a hora seguinte tentando se concentrar na apresentação, enquanto sua mente voltava repetidamente àqueles olhos verdes. Naquela noite, de volta ao seu apartamento minúsculo em Campanhã, Isabel ainda se sentia agitada. Contou tudo para sua melhor amiga Laura durante uma videochamada, descrevendo o homem arrogante no Audi e como tinha dado uma lição nele. Laura riu, dizendo que só a Isabel teria coragem de brigar com um completo estranho por uma vaga de estacionamento. Mas Isabel não conseguia tirar da cabeça aquela sensação estranha que teve quando o homem a olhava. Não era só raiva nos olhos dele, era algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Deu de ombros, decidiu esquecer e se concentrou no que realmente importava. A entrevista do dia seguinte no Vega Studio de Design era a oportunidade da sua vida. A Vega era a melhor agência de design de Portugal. E trabalhar lá significaria estabilidade financeira, projetos incríveis, a possibilidade de fazer o que amava sem se preocupar de onde viria o próximo trabalho. Tinha enviado seu portfólio 3 semanas antes, esperando o silêncio habitual. Em vez disso, recebeu uma ligação pessoal do escritório do CEO, convidando-a para uma entrevista. Isabel passou a tarde preparando suas respostas, revisando seus melhores trabalhos, passando o vestido preto que tinha comprado em promoção para ocasiões importantes. Deitou-se cedo, tentando acalmar os nervos, repetindo para si mesma que amanhã tudo mudaria. Não fazia a menor ideia de quanta razão tinha. A sede da Vega, estúdio de design, ocupava um prédio moderno no Bonfim, todo vidro e aço que refletia o céu do porto como um espelho gigante. Isabel entrou no saguão às 9h55, o portfólio apertado entre as mãos suadas. O coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. A recepcionista sorriu profissionalmente e pediu que ela se sentasse. Isabel acomodou-se numa cadeira de design que provavelmente custava mais que 3 meses do seu aluguel. Às 10h em ponto, um homem de uns 50 anos, de terno cinza, desceu do elevador e se apresentou como Roberto Campos, o diretor de recursos humanos. Enquanto subiam para o 8º andar, Roberto explicou que o CEO em pessoa fazia questão de conhecer todos os potenciais novos contratados, um hábito incomum, mas que demonstrava o quanto Alexandre Vega se importava com a qualidade da equipe. O estômago de Isabel se contraiu. Conheceria o lendário Alexandre Vega, o homem que aos 35 anos tinha transformado uma pequena agência familiar no estúdio de design mais influente de Portugal. O elevador se abriu num corredor iluminado. Roberto a guiou através de um espaço aberto onde dezenas de designers trabalhavam, depois em direção a uma área mais privada. Pararam na frente de uma porta de madeira escura com uma placa de bronze. Alexandre Vega, CEO. Roberto bateu 2 vezes, esperou a resposta e abriu a porta convidando Isabel a entrar. O escritório era enorme, com uma parede completamente de vidro oferecendo uma vista impressionante do porto. No centro havia uma mesa de vidro e aço, e atrás dela estava sentado um homem revisando alguns designs. Quando levantou a vista, o mundo de Isabel parou. Era ele, o homem do Audi, o homem com quem tinha brigado no dia anterior, o homem para quem tinha gritado, bloqueado o carro e dito que representava tudo o que estava errado no mundo. E agora, enquanto os olhos dele se encontravam através do escritório, aqueles mesmos olhos verdes que no dia anterior estavam gélidos, agora brilhavam com um reconhecimento que congelou o sangue nas veias de Isabel. Alexandre Vega se levantou devagar, alto e imponente no paletó escuro, e um sorriso sutil, quase perigoso, curvou seus lábios. Disse a Roberto que podia se retirar, que conduziria a entrevista pessoalmente. A porta se fechou atrás de Isabel, com um clique que soou como uma sentença.
Durante os 45 minutos seguintes, ela viveu a entrevista mais surreal da sua vida. Ele não mencionou o incidente nenhuma vez. Em vez disso, bombardeou-a com perguntas sobre o trabalho dela, seus projetos, sua visão de design. Examinou cada peça do portfólio com atenção microscópica, criticou cada resposta com uma precisão que fazia ela entender o quão brilhante ele realmente era. E o tempo todo aqueles olhos verdes a estudavam com uma intensidade que ia além do profissional. Quando a entrevista terminou, Alexandre disse que ela saberia a decisão dele no final da semana. Apertou a mão dela, mantendo o aperto mais tempo que o necessário, e comentou que tinha sido uma entrevista muito interessante. O sorriso dele sugeria que não estava falando apenas do portfólio. Isabel saiu do prédio em estado de choque. Não sabia se ria, chorava ou gritava. Acabara de ter a entrevista mais importante da vida com o homem que tinha insultado 24 horas antes. 2 dias depois, Isabel recebeu a ligação. Roberto Campos, com voz profissional e calorosa, informou que a Vega Studio de Design oferecia uma posição como designer júnior com contrato por tempo indeterminado. O salário era o dobro do que ganhava como freelancer nos melhores meses. Os benefícios incluíam plano de saúde, bônus por desempenho e acesso a projetos com clientes internacionais. Isabel deveria estar eufórica, gritando de alegria, ligando para a mãe para compartilhar as boas notícias. Em vez disso, estava completamente apavorada. Sabia, com uma certeza que congelava o sangue, que Alexandre Vega a tinha contratado apesar do que aconteceu entre eles naquela rua da Ribeira. Ou talvez, e isso era o que mais assustava, exatamente por causa disso. O primeiro dia foi uma imersão total num mundo que sempre tinha admirado de fora. Atribuíram-lhe uma estação no espaço aberto junto a designers que tinham anos de experiência. Apresentaram-na a uma equipe de profissionais brilhantes que a olharam com curiosidade misturada com ceticismo e carregaram-na com tanto trabalho que a cabeça rodava tentando processar toda a informação. Os colegas falavam de Alexandre com uma mistura de admiração e respeito reverencial. Todos tinham histórias do perfeccionismo lendário dele, de projetos rejeitados até alcançarem a excelência absoluta. Durante as primeiras 2 semanas completas, Isabel não viu Alexandre. Ele estava viajando numa série de conferências internacionais em Milão e Paris. Ela começou a relaxar, a pensar que talvez pudesse simplesmente fazer o trabalho e evitá-lo para sempre, perder-se na multidão de funcionários. Então, ele voltou. Isabel estava concentrada num projeto para um hotel boutique em Coimbra, ajustando a paleta de cores na tela, quando sentiu o silêncio descer sobre o espaço aberto como um cobertor pesado. O murmúrio constante de conversas e teclados parou abruptamente. Levantou a vista, o coração já acelerando antes de saber por quê, e o viu caminhando entre as estações com aquela presença que parecia sugar todo o oxigênio da sala. Quando chegou à mesa dela, parou diretamente atrás da cadeira. Isabel podia sentir a presença dele, o calor do corpo a centímetros de distância, o aroma sutil da colônia cara. Ele ficou ali olhando para a tela dela, sem dizer absolutamente nada, durante um momento que se esticou como uma eternidade, estudando cada detalhe do trabalho enquanto ela prendia a respiração. Então, com aquela voz profunda que fazia vibrar algo no peito dela, perguntou se podiam conversar no escritório dele em 5 minutos. No escritório, Alexandre não se sentou atrás da mesa na posição tradicional de poder. Em vez disso, sentou-se na beirada da mesa diretamente na frente dela, as pernas longas, quase roçando os joelhos de Isabel. Era uma posição menos formal, mas de alguma forma infinitamente mais intimidante, mais íntima. Finalmente quebrou o silêncio e disse exatamente o que os dois vinham pensando desde o início, mas nenhum tinha se atrevido a mencionar. Que sabia perfeitamente que ela provavelmente estava se perguntando por que diabos ele a tinha contratado depois do que aconteceu naquela rua.
que a verdade era brutalmente simples. O portfólio dela era o melhor que tinha visto em anos. A visão criativa dela era exatamente o que a agência precisava, e seria incrivelmente estúpido deixá-la ir só porque ela tinha caráter suficiente para enfrentá-lo. Isabel juntou toda a coragem que tinha para perguntar diretamente se o incidente do estacionamento afetaria a relação profissional deles. Alexandre a olhou fixamente com aqueles olhos verdes que ela agora conhecia tão bem e respondeu que isso dependia inteiramente dela, que podiam ser completamente profissionais e manter as distâncias apropriadas, ou podiam continuar brigando sobre vagas e princípios morais cada vez que se cruzassem. Mas havia algo na intensidade da forma como ele a olhava, no tom baixo da voz, que deixava absolutamente claro que não estava falando apenas de trabalho. Isabel, com um arrepio percorrendo toda a espinha, percebeu com perfeita clareza que o jogo perigoso entre eles estava apenas começando. Os meses seguintes foram os mais intensos da vida de Isabel. Trabalhava em projetos que a desafiavam todos os dias, aprendia com colegas brilhantes e lentamente construía uma reputação como alguém com talento genuíno e ideias frescas. E então havia Alexandre. Às vezes passavam dias sem vê-lo. Depois ele aparecia na mesa dela com perguntas sobre o projeto atual. Criticava sem piedade, mas sempre construtivamente, empurrando-a a fazer melhor do que achava possível. Começaram a ficar até tarde no escritório, muitas vezes os únicos no prédio silencioso, discutindo sobre design, arte, filosofia. Alexandre contou como o pai tinha fundado a agência 40 anos antes, como ele tinha lutado para modernizá-la. Isabel falou da infância em Faro, da mãe que limpava casas para pagar a faculdade dela. Nessas noites tardias, as linhas entre chefe e funcionária se embaçavam, transformando-se em algo mais que nenhum dos dois se atrevia a nomear. A tensão crescia a cada dia, um olhar que durava tempo demais durante uma reunião, as mãos se roçando quando ele passava um documento. A forma como o coração de Isabel acelerava quando ouvia a voz dele atrás dela. A crise chegou durante uma viagem de trabalho ao Funchal para apresentar um projeto a um cliente importante. O hotel tinha confundido a reserva e só havia uma suíte disponível com 2 quartos separados, mas banheiro compartilhado. Alexandre disse que podia ir para outro hotel se ela se sentisse desconfortável. Ela respondeu que eram adultos profissionais. Naquela noite, depois de um jantar tenso com o cliente, voltaram ao hotel sob uma chuva torrencial. Se refugiaram no bar, pediram vinho e começaram a conversar. Ela perguntou por que ele realmente a tinha contratado. Ele disse que ela já sabia. Ela insistiu, dizendo que queria ouvir dele. Isabel bebeu o vinho, olhou aqueles olhos verdes que já não estavam mais gelados, mas ardentes, e falou a verdade, que ele a tinha contratado porque queria tê-la por perto, que desde o momento em que a viu bloquear o carro dele com aquele Ibiza ridículo, com fogo nos olhos e sem medo dele ou do poder dele, tinha sabido que ela era especial, que tinha passado cada dia dos últimos meses lutando contra o que sentia, porque era o chefe dela e ela a funcionária. E tudo entre eles era complicado e inapropriado, mas que já não podia mais fingir. O beijo aconteceu antes que qualquer um pudesse pensar nas consequências. Desesperado, urgente, tudo o que tinha sido reprimido durante meses, explodindo naquele momento. Se separaram ofegantes, olhando um para o outro como se vissem pela primeira vez, sabendo que tinham acabado de cruzar uma linha da qual não havia retorno. As semanas que se seguiram foram um delírio secreto. Alexandre e Isabel se tornaram mestres em esconder o que havia entre eles. Profissionais no escritório, apaixonados em particular. Jantares tardios em restaurantes fora da cidade, fins de semana no apartamento dele quando o escritório estava fechado, mensagens em código e olhares roubados. Mas segredos têm um custo.
Isabel sentiu peso cada vez que os colegas comentavam sobre como Alexandre era exigente com ela. Alexandre lutava com o conflito de interesses, sabendo que o relacionamento deles poderia ser visto como abuso de poder. A verdade surgiu inesperadamente. Laura, a melhor amiga de Isabel, a viu saindo do apartamento de Alexandre num domingo de manhã. O artigo na revista de fofocas apareceu 3 dias depois. O CEO da Vega e sua funcionária num relacionamento secreto. As especulações foram impiedosas. O Conselho de Administração convocou uma reunião de emergência. Alguns membros pediam a renúncia de Alexandre, outros queriam demitir Isabel. Os rumores se espalharam rapidamente no escritório. Isabel se apresentou naquela reunião sem ser convidada. Entrou na sala de conferências cheia de homens de terno e disse que tinha aceitado o emprego antes de saber quem era Alexandre Vega. Que tinha bloqueado o carro dele e gritado, pensando que ele era só mais um homem rico e arrogante, que ele a tinha contratado porque o portfólio dela era excelente, não por outra razão, e que sim, tinham se apaixonado, mas isso não mudava o fato de que ela era qualificada, que trabalhava mais duro que qualquer um naquele escritório, que os projetos dela falavam por si. Alexandre acrescentou que estava disposto a renunciar se isso protegesse Isabel e a empresa, mas que nunca permitiria que julgassem ela por um relacionamento que ambos tinham escolhido conscientemente. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Carmen Vega, a tia de Alexandre e membro fundador do conselho. Disse que tinha construído aquela empresa baseada em mérito e integridade, que se Isabel era tão boa quanto Alexandre dizia, e os projetos demonstravam isso, então merecia estar ali. E que o amor verdadeiro era raro demais para ser punido. Propôs uma solução. Isabel seria transferida para um projeto diferente sob a supervisão de outro designer sênior, eliminando a cadeia direta de comando com Alexandre. O relacionamento deles podia continuar, mas de maneira transparente e profissional. O conselho votou. A moção passou por um voto. 2 anos depois, Isabel Moreno Vega estava no seu novo escritório no 7º andar da Vega Studio de Design, olhando a vista do porto que uma vez pareceu pertencer a um mundo inalcançável. Era designer sênior agora. Tinha ganho 2 prêmios internacionais pelos projetos e liderava uma equipe de jovens talentos como ela tinha sido. O anel no dedo brilhava à luz do sol. O casamento tinha sido pequeno, íntimo, na costa do Algarve, onde a mãe dela tinha chorado de alegria, vendo a filha casar com o homem que amava. Alexandre tinha insistido que a mãe de Isabel morasse com eles no apartamento, que não precisava limpar casas alheias nunca mais, que merecia descansar depois de uma vida de sacrifícios. O incidente do estacionamento tinha se tornado uma lenda no escritório, a história que os novos funcionários ouviam de olhos arregalados. O Ibiza vermelho de Isabel ainda estava estacionado na garagem do apartamento ao lado do Audi de Alexandre. Ele se recusava a deixá-la vender, dizendo que era onde tudo tinha começado. Mas a verdade era mais complexa que uma simples história romântica. Tinham lutado batalhas que ninguém via, o julgamento contínuo de quem achava que ela tinha chegado ali só por causa do relacionamento. As noites em que Isabel chorava, duvidando de si mesma. Os momentos em que Alexandre tinha que defendê-la, sabendo que às vezes piorava as coisas, mas também tinham aprendido algo importante, que o amor verdadeiro não é o que começa perfeito, mas o que escolhe ficar através das imperfeições, que às vezes as melhores histórias começam com conflito, com 2 pessoas que se chocam não porque se odeiam, mas porque são parecidas demais, teimosas demais, apaixonadas demais para fingir ser outra coisa. Uma tarde, enquanto tomavam café no escritório dela, Isabel perguntou a Alexandre o que ele teria feito se naquele dia ela não tivesse bloqueado o carro. Ele sorriu,
aquele sorriso que agora reservava só para ela, e respondeu que de qualquer jeito teria encontrado um jeito de conhecê-la, que algumas coisas são inevitáveis, que algumas pessoas estão destinadas a se chocar e depois se fundir em algo maior que a soma das partes. Isabel riu, lembrando da garota irritada que tinha descido de um Ibiza vermelho 2 anos antes, achando que ia dar uma lição num homem arrogante. Não sabia que estava prestes a aprender as lições mais importantes da vida, que a coragem pode levar a lugares que o medo nunca permitiria explorar, que o amor verdadeiro muitas vezes chega disfarçado de conflito e que, às vezes, as melhores coisas da vida começam com um erro que acaba sendo exatamente o que você precisava. O Ibiza vermelho e o Audi preto permaneciam estacionados lado a lado, símbolos de 2 mundos que uma vez pareciam incompatíveis, mas que tinham encontrado o jeito de se encaixar perfeitamente, igual às 2 pessoas que os dirigiam. E toda vez que passavam na frente daquela vaga na Rua das Flores, Alexandre e Isabel sorriam, lembrando do dia em que uma briga por uma vaga mudou tudo, provando que o amor pode nascer das formas mais inesperadas, nos momentos de máxima frustração, quando 2 almas teimosas se chocam e percebem que talvez estivessem apenas procurando alguém igualmente forte para amar.